Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja. Programa Nossa Igreja da Diocese de São João da Boa Vista quer ser um momento de informação, de formação, de alegria da presença de Deus, de celebrar juntos a alegria de sermos juntos igreja, o corpo místico de Cristo. Então Deus abençoe você que nos acompanha, que sempre participa conosco, que manda o seu recadinho lá na página do Facebook. Muito obrigado, viu, pela sua participação. E para que a gente possa começar nosso programa, nós sempre começamos com um momento de oração. E esse não vai ser diferente, especialmente porque nós queremos pedir a graça de Deus que nos dê consolação e paz. Porque este programa, começando o mês de novembro, nós queremos falar de finados. Finados, né? O dia de finados, um dia celebrado, com todo carinho, cuidado, celebrando e lembrando nossos entes queridos, em memória aos nossos entes queridos. Celebramos a missa de finados, tão conhecida, tão significativa para nós, mas a gente quer conhecer um pouquinho sobre isso. Por que celebramos o dia de finados? Por que celebramos esse momento e o que significa? Como lidar com a perda? Não é fácil para nenhum de nós. Então vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como eu disse para você, hoje nós estamos falando, no tema do nosso programa hoje é finados. O dia de finados, celebrar os entes queridos. Existe na nossa sociedade todo um cuidado, né? A gente celebra, desde o início dos tempos, a igreja sempre teve, não só a igreja, mas toda a sociedade, o cuidado com as pessoas que faleciam, cada cultura tem um jeito diferente de celebrar isso. Nós vamos começar conhecendo um pouco do cemitério de São João da Boa Vista. Meu Deus, mas por quê? Porque o cemitério é o lugar propício para a gente falar deste assunto, para a gente entender que ali é um lugar de respeito, um lugar de oração, de meditação sobre a vida. Até muitos santos e muitas pessoas na espiritualidade fazem deste lugar um lugar de reflexão. Não tem como não ser, né? A gente pensa no fim e aí a gente vive melhor o dia de hoje. E para que a gente conheça um pouquinho, é porque existe também um trabalho de obra de arte, todo um trabalho artístico, especialmente no cemitério de São João da Boa Vista, que é um dos maiores da região. Então, o artista Fernando Furlaneto. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o cemitério, sobre este artista, agora na matéria que foi preparada com carinho para nós. Contemplação, saudade, lembranças de quem já se foi e que um dia representou muito em nossas vidas. Um cemitério representa o fechamento do ciclo da vida terrena, mas também simboliza o início da vida eterna. Em São João da Boa Vista, importantes obras de artes deixam ainda mais evidente esse sentido de continuidade. Mais do que um lugar de tranquilidade e respeito,
O cemitério São João Batista é um museu a céu aberto que abriga as obras do mestre da escultura Fernando Furlaneto. O cemitério também já foi registrado na literatura. Furlaneto era filho de italianos e nasceu em São João da Boa Vista. Deixou a cidade paulista para estudar na Itália, onde foi aluno da Escola de Belas Artes de Pietrasanta, na Toscana. Lá, chegou a ser atleta e disputou o campeonato italiano de futebol pelo time local. Voltando da Itália, Fernando Furlaneto se estabeleceu como o maior escultor da região. Seus traços deixaram obras inesquecíveis. Muitas delas estão no livro Ruas da Saudade, do jornalista Ediene Zara, que também é voluntário da Pastoral da Comunicação da Diocese de São João. Em 2010, eu trabalhava no Departamento de Cultura, responsável pelo arquivo histórico da Prefeitura. E acabei lendo um pouco sobre Fernando Furlaneto, também vendo pessoas que iam até o museu, até o arquivo histórico, para saber um pouco da história dele. E eu mesmo conhecia muito pouco. Então, achei que para atender essas pessoas eu deveria me especializar mais, buscar um pouco mais de conhecimento sobre o Furlaneto. E acabei reunindo dados a respeito dele numa pesquisa e soube que o cemitério era o principal ponto onde estavam as esculturas do Fernando Furlaneto. E apresentei um projeto para a Prefeitura de São João da Boa Vista para escrever um livro sobre isso e catalogar as principais esculturas do Furlaneto aqui em São João. E aí eu tive essa oportunidade de fazer esse catálogo e de conhecer a história do Furlaneto e escrever o livro que se chama Ruas da Saudade. O que mais me chamou a atenção foi o caráter detalhista do Fernando Furlaneto. Quando a gente olha para uma obra do Fernando Furlaneto no cemitério São João Batista, a gente vê como é que ele trata de maneira muito especial a pessoa homenageada e a imagem que ele está concebendo daquilo. Unhas, veias, detalhes da mão, do pé. Entre as obras mais famosas está o chamado Menino das Chupetas. Na verdade se chama Alfredo, Alfredinho, que deu margem para um montão de lendas. Assim, tem muita gente que se pergunta quem foi o Alfredinho, quem é o Menino das Chupetas. Então o Alfredinho, ele é filho do Dr. Oscar Pirajá e ele morreu em 1923 vítima de uma contaminação, uma intoxicação alimentar. Ele tomou um leite em pó vencido e acabou morrendo. E a família Pirajá pediu para o Fernando Furlaneto fazer uma escultura em homenagem ao Alfredinho, um nenê, que é o Menino das Chupetas hoje, porque se acredita que a criança, quando deixa um doce ou uma chupeta para o Menino das Chupetas, a criança para de chupar a chupeta. Mas o Alfredinho, na verdade, ele é baseado no Antônio, que é o filho do Fernando Furlaneto. O Antônio era um bebê da mesma idade do Alfredinho na época e o Fernando usou como molde as mãozinhas e os pezinhos do Antônio. Não é interessante? O túmulo de Angelina Bueno também conta uma história. 2 filhos que morreram ainda bebês estão no colo de Jesus Cristo. A filha, morta aos 9 anos, olha fixamente nos olhos da mãe Angelina, que está chegando no céu. E o que dizer do Anjinho Bravo? O personagem celestial lamenta a morte de um bebê falecido em 1916. O túmulo do Joãozito, que é representado por esse anjinho bravo. É uma concepção do Furlaneto para mostrar também o sentimento humano com relação à finitude da vida, principalmente quando se trata de uma criança. Uma criança com menos de 2 anos morreu e a família encomendou com o Furlaneto uma obra que representasse isso. Então ele faz um anjinho bravo, de braços cruzados, com a trombeta na mão, como se ele estivesse dizendo: que pena, morreu tão novinho, tão bebezinho. Então é uma mostra bem clara também do nosso sentimento humano quando a gente perde alguém, sentimento de negação da morte. No dia de finados, o cemitério São João Batista recebe missas e momentos de oração. A programação está no site e nas redes sociais da Diocese. Pois é, como nós vimos, é praticamente um museu a céu aberto, né? O cemitério de São João da Boa Vista. E nós sabemos do cuidado que existe com este momento da perda. Tanto o cuidado da igreja quanto da sociedade para ajudar a lidar com a perda. O luto foi mudando a sua maneira de lidar com o luto, a maneira de viver o luto. Existem lugares que ainda são diferentes, mas se vivia um ano de forma muito cuidadosa o luto. Hoje a gente tem que viver na correria do dia a dia, talvez ter que enfrentar meio rapidamente. Como que a gente faz para enfrentar a perda de alguém? Existe alguma receita?
Talvez não exista uma receita mágica, mas alguns caminhos possíveis. Então daqui a pouco, no próximo bloco, você não pode perder, tem uma entrevista com o Padre Mauro de Aguaí, ele é psicólogo e vai falar um pouquinho sobre esse processo de luto e sobre alguns caminhos que podem nos ajudar para viver bem um momento tão difícil da perda. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera, cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, Deus abençoe você. Estamos de volta com o programa Nossa Igreja, hoje falando sobre finados, sobre o momento da despedida, sobre o dia de finados, mas aproveitando para mexer um pouquinho esse assunto. Como lidar com a perda? Como vivenciar isso? Tem todo um sentido a igreja celebrar o dia de finados. A igreja celebra o dia de finados, como nós já vimos, para que possa nos ajudar a rezar, a preparar, ter um dia especial em que lembramos dos nossos entes queridos, embora, claro, aquele que perde um ente querido não vai esquecer nunca, mas tem um dia especial para celebrar a sua memória, para rezar por sua alma, para entregar para Deus as nossas dores e feridas e pedir força para continuar. E para que a gente conheça um pouquinho também o que a Igreja Unida à Psicologia pode nos ensinar nesse sentido, nós vamos acompanhar uma entrevista que o Padre Agnaldo José fez com o Padre Mauro. Vamos acompanhar com carinho. Olá, Padre Reginaldo, amigos que acompanham o programa Nossa Igreja. Nós vamos meditar hoje sobre um tema muito importante. Você já perdeu alguém querido da sua família? Você já passou por uma situação de luto? Como é difícil encarar a morte, o sofrimento, as dores, as perdas. E nós estamos felizes porque estamos visitando a paróquia São Benedito, na cidade de Aguaí, na nossa diocese. Nosso amigo, nosso irmão, Padre Mauro, que nos acolhe com tanto carinho para meditar conosco esse tema no nosso programa de hoje. Padre Mauro, obrigado pela acolhida aqui na Matriz São Benedito, aqui na paróquia, que Deus possa abençoar o seu trabalho. Queria que você falasse desse local onde nós estamos, na Matriz São Benedito. Temos um lindo painel da Santa Ceia aqui no presbitério, as comunidades, você que faz um trabalho muito bonito aqui na cidade já há alguns anos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua acolhida. Eu agradeço, né? É uma honra poder participar desse projeto, né? Então, eu sou padre aqui há 23 anos, eu vim para cá em 96, era padre em Mogi Guaçu, e a paróquia aqui, ela compreende 7 comunidades, né? São Benedito, São Judas Tadeu, São Sebastião, Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, São Francisco de Assis e Santa Cruz do Areião, né? É uma paróquia até pequena, até em forma de território, mas é bastante condensada assim em população. Graças a Deus a gente tem feito um trabalho bom, né? E é uma honra poder recebê-los aqui para a gente poder oferecer para a comunidade alguma palavra, alguma mensagem que a gente torce para poder ajudar a comunidade, tá bom? Nós já passamos, Padre Mauro, por tantas situações de perda, de luto, de dor. Nós amamos as pessoas e quando acontece a morte de alguém querido, isso mexe muito conosco, com você que nos acompanha, com certeza. Por que a gente sofre tanto quando perdemos alguém que nós amamos, um amigo, um familiar? E o luto? Como que é lidar com o luto? Então, é inevitável o sofrimento, né? A antropologia cristã, define o homem como um ser, né, de tridimensão, né? Corpo, alma e espírito. A morte, ela necessariamente mexe com a alma, né? Quando a gente fala alma aqui no sentido da antropologia, a gente se refere à questão dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, dos valores que a gente vive, né? E quando morre alguém, quando falece alguém que a gente ama, não tem como, o sofrimento é inevitável, né? É natural e é uma questão universal.
A atualidade que a gente vive, o contexto que a gente vive hoje em dia, não favorece muito a saber lidar muito bem com isso. Por quê? Porque propaga muito mais o prazer, o ter, o poder, né? A felicidade a qualquer custo. E quando a morte nos visita, fica muito mais difícil lidar com tudo isso, né? É um pouco disso. Tem gente que fala sempre, irmão, você não pode chorar, a alma não vai descansar, não chora não, a pessoa morreu, você não pode chorar que é pecado. E a gente sabe que Jesus chorou quando Lázaro, amigo dele, morreu. Então a gente passar pelo luto, um período assim de dor, de sofrimento, faz parte. Até que ponto a gente tem esse período de luto e até que ponto isso também prejudica a pessoa se demorar demais. Porque tem gente, a gente estava conversando em off, tem gente que nunca sai do luto. O que seria assim mais natural da nossa vida e aquilo que pode ser depois trabalhado também, se a pessoa passa anos e anos preso naquele momento? Então, quando uma pessoa ela demora muito para sair desse... Porque o luto é um processo, né? É um período de sofrimento, de angústia por causa de uma perda significativa. Ninguém vai ficar aí sofrendo muito porque perdeu coisa sem valor nenhum. O luto, ele acontece porque aquilo que se perdeu é de grande valia, né? O luto depende muito de pessoa para pessoa, porque depende também da intensidade e da qualidade do relacionamento que se teve. Quando a gente fica sabendo que morreu uma pessoa distante, a gente sente muito menos mais longe, né? Mais longe do que aquela pessoa que conviveu, que tem uma história, que viveu junto. Por exemplo, faleceu uma mãe, por exemplo, né, que morou junto, e faleceu uma pessoa distante, mesmo que seja parente, mas o contato era menos, sofre-se também, mas é menos, a dor, mais fácil a dor superar, é menor. né? Então, o que está em jogo na superação do luto, e precisa ser superado, senão a pessoa trava, né? Ela deixa de viver, e não são poucas as pessoas que entram em depressão, perdem o gosto pela vida, o entusiasmo, a motivação de viver. Por quê? Porque colocou a razão da sua vida, o sentido da sua vida em coisas ou em pessoa. Quando fala de luto por causa de falecimento, é perigoso isso, a gente valorizar em excesso alguém e sabendo que nesse mundo todos nós somos passageiros, né? Se a gente não acordar em tempo é perigoso, a gente, na verdade isso, a gente para de viver. E viver não é isso, viver é movimento, é a gente estar presente em cada momento. Um dos recursos que a gente entende que favorece a superação do luto é a gente lidar com aquele momento de tristeza, né, de sofrimento, como passageiro também. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente convive com pessoa que às vezes pensa que aquilo não vai passar nunca. Esse sofrimento meu é eterno. Se a pessoa tem uma filosofia, né, nesse sentido do sofrimento, é perigoso ela não sair. E pode se deprimir, e aí ter que ter remédio. Fazer o tratamento. Fazer um tratamento. O que a gente observa, assim, que hoje você falava, né, da busca pelo prazer, das coisas do mundo, a fuga da própria situação de morte. Tem gente que não gosta nem que fala, nem que pensa. Às vezes é uma doença, eu não gosto nem que fala o nome dessa doença. Mas o sofrimento, ele nos ajuda, nos amadurece quando a gente supera. De que maneira a gente pode ir preparando a nossa vida para no momento assim que acontecer a perda de alguém ou a nossa própria partida, a gente estar mais preparado? A cada sofrimento, a cada desafio, a cada tempestade, a gente pode trabalhar essa tão dificuldade que a gente tem de enfrentar essas dores, para quando acontecer conosco a gente ser mais forte. O que o sofrimento diário pode nos ajudar na superação ou no enfrentamento dos próprios sofrimentos que a gente tem? Então, o conceito, né, de vida precisa estar em jogo. O que é viver? Viver é viver os momentos. Momentos de acerto, momentos de erro, de luz, de trevas, de nascimento, de morte. O grande problema em superação do luto é quando a pessoa olha a vida só como um mar de rosas, né? E a gente sabe que na realidade não é isso. É um perigo, por exemplo, na educação da criança, do filho, passar esse conceito de que a vida é maravilhosa, tudo vai dar certo, você vai ser vencedor. Vai ser o número um. O número um, e de repente as coisas não acontecem por aí. Padre Mauro, para finalizar, nós estamos aqui numa igreja, numa matriz tão linda de São Benedito, Jesus está aqui, Nossa Senhora,
Tem o quadro das mãos ensanguentadas ali, que você gosta tanto também, do preciosíssimo sangue de Jesus. Eu queria que você finalizasse falando da importância da fé, da religião, da esperança cristã. Nós somos católicos, nós somos cristãos. Isso. E Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. O que a ressurreição de Jesus, o que a esperança cristã trazem de consolo, de conforto para nós? Por que é importante a fé, a religião, na vida das pessoas que estão perdendo pessoas queridas, estão enfrentando a morte? Eu transmito, eu passo para a comunidade aquilo que eu creio, né? A minha fé diz que a vida é eterna, né? A morte não é a última coisa que acontece na nossa vida. Eu digo sempre assim, a morte é uma vírgula. O ponto final é a vida eterna. Morrendo, eu ressuscitarei. E eu sempre prego assim, feliz de nós que temos essa fé, cremos na ressurreição. Eu sempre pergunto, que sentido tem a vida se a nossa vida termina na morte? Morrendo, acabou. Então, graças a Deus e a nossa fé, a gente tem essa visão de que morrendo, ressuscitaremos. A nossa liturgia reza isso. Nós hoje visitamos a paróquia São Benedito, aqui em Aguaí, Padre Mauro, falando para a gente sobre o luto, sobre a morte, sobre as perdas, sobre a ressurreição. A gente deseja que você tenha aproveitado bem essa entrevista e que você possa crer na ressurreição de Jesus, porque Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar na casa do Pai se não for por mim. Que Deus abençoe você. E a gente volta com o nosso querido Padre Reginaldo, programa Nossa Igreja. Que bom nós podermos aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre como lidar com a perda. Como a gente falou, não existe uma receita mágica, não existe um jeito de tirar a dor, mas existe um jeito de lidar com a dor, de enfrentar melhor, de enfrentar os momentos difíceis. Não é fácil para nenhum de nós passarmos pela perda de um ente querido, mas com a graça de Deus é possível enfrentarmos, especialmente quando a gente tem consciência de que o amor permanece, porque na verdade um dia todos nos encontraremos na presença de Deus, no paraíso, na graça de Deus. E eu quero dizer para você que a gente vai continuar falando desse assunto, concluir esse assunto e também ouvirmos a mensagem do nosso Bispo Dom Vilar, que vem sempre no último bloco. Então, daqui a pouquinho, a gente volta. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera, cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja, hoje falando sobre finados, sobre a perda. E é muito especial nós podermos falar sobre esse assunto e darmos formação, conhecimento, aprendermos um pouco, como nós podemos aprender com o Padre Mauro na sua entrevista, nos ensinando um pouquinho sobre como lidar com tudo isso. A perda não é algo fácil para ninguém, mas com a graça de Deus nós conseguimos. A igreja sempre se preocupou com isso, celebrando os entes queridos. Então que Deus abençoe você. Se estiver vivendo um momento de perda, não desanime, tá? Tudo passa com a graça de Deus, o amor de Deus permanece e a gente consegue enfrentar. Claro, não sem tristeza, não sem dificuldade, mas aos poucos vencendo tudo isso e mantendo a esperança da fé que nos dá força para continuar. E nós vamos ouvir também a mensagem do nosso bispo, Dom Vilar. Vamos acolher com carinho. 31º domingo do tempo comum. O tema: caminho na santidade. Ao rezar o creio, nós professamos, creio na comunhão dos santos. Nós estamos na festa de todos os santos, que pode aprofundar esta verdade do nosso creio. Então vamos ler os textos bíblicos, interpretando-os. Apocalipse, capítulo 7, versículos de 2 a 14, nos garante que os santos são muitos. 144.000 é um número simbólico,
12 vezes 12 significa todo o povo de Israel e mais uma grande multidão de todos os povos e línguas. A palavra 1000 para o judeu mostra uma grande quantidade. O caminho da santidade está aberto a todos os que vivem os valores do reino. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 1 a 3, afirma que somos filhos de Deus. O amor de Deus, como Pai, nos transforma em filhos e nos chama a viver como irmãos. Ser santo é viver em comunhão com o Pai e com o Filho, nos diz São João. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, Cristo nos aponta o caminho para ser santos, viver as bem-aventuranças do Evangelho. Quem são os santos? Para muitos, santos são pessoas já mortas que realizaram no passado fatos surpreendentes na vivência da fé. Pessoas privilegiadas que já nasceram santas ou milagreiras, declaradas santas pela Igreja e hoje homenageadas em nossos altares. Na Bíblia, o título de santo era só para Deus, como rezamos no Glória, porque só vós sois o santo. Em Cristo repousa o Espírito de santidade. Ele irradia a santidade de Deus e transmite a sua santidade à Igreja por meio dos sacramentos. Eles trazem ao homem a vida de Deus. Esta doutrina era tão viva nos primeiros séculos que os membros da Igreja não hesitaram em chamar-se de santos. E a própria Igreja chamada de comunhão dos santos. A santidade cristã manifesta-se assim como uma participação na vida de Deus, que se realiza com os meios que a Igreja oferece, em particular os sacramentos. A santidade não é fruto de esforço humano, que alcança Deus com suas forças, é dom de Deus e é resposta humana à iniciativa de Deus. É graça recebida e é tarefa a cumprir. Santidade não é a realidade do passado, vivida por pessoas privilegiadas. Santos são pessoas comuns, pessoas como nós, que vivem a santidade de Deus pelo testemunho de fé, fidelidade ao projeto de Jesus. Homens e mulheres que, segundo o espírito das bem-aventuranças, lutam para ser justos, pacificadores, pobres, compassivos, puros de coração. Pessoas de todo tipo, desde o bom ladrão, que se salvou no fim por um gesto de solidariedade com o companheiro de cruz, até as vidas inteiras dedicadas ao próximo, como temos a Santa Madre Teresa de Calcutá, São Vicente de Paulo. Ninguém é santo após a morte, se não foi santo em vida. A festa de hoje tem, então, duas realidades. A primeira, o mundo da santidade, imenso, maravilhoso, onde os santos são sem número, onde muitos são parentes nossos, amigos nossos, gente grande, crianças, que conhecemos. Um mundo feliz realizando-se na vida de trabalho, de estudo, de sofrimento, lutas, de sonhos e realizações. Mundo de portas abertas que cresce sem parar e cada dia que passa vê chegar novos eleitos. Segundo, a nossa vocação à santidade, o mundo dos santos não é estranho para nós, pois todos somos chamados à santidade, chamados a alcançar no mundo a plenitude da vida através da íntima união com Deus, fonte de toda a vida. Todos os cristãos são chamados pelo Senhor à perfeição da santidade. E hoje nos lembramos também do documento último do Papa Francisco sobre a santidade para todos. Alegrai-vos e exultai.
neste contexto das bem-aventuranças, sobretudo na perseguição, na calúnia, na incompreensão, os santos testemunham amor, paciência, tolerância. O objetivo da festa de hoje é homenagear os santos que morreram no Senhor, conhecidos ou não, e apresentar o ideal da santidade como possível e desejado por Deus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Neste ano, o Papa escreveu esta exortação: a santidade é participar da vida de Deus, que é o santo. E sendo nós pecadores, supõe um processo de conversão permanente. Para sermos santos, Cristo nos deixou alguns meios de santidade: a igreja, os sacramentos, a oração, a palavra de Deus. A família que dedica tempo para a oração, a palavra de Deus, é uma família santa. Acolhamos este apelo de Deus à santidade. Que os santos sejam nossos modelos e intercessores. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos mais uma vez por ouvirmos a mensagem de Dom Vilar, pela participação sempre dele conosco aqui, pelo empenho, pelo incentivo que ele nos dá para fazermos esse trabalho de evangelização, o programa Nossa Igreja. E falando no programa Nossa Igreja, a gente sempre fala para você, participa conosco, manda o seu recadinho no Facebook para que a gente possa colocar aí o seu recadinho para aparecer aí na telinha, ou também para que nós possamos ler, como nós vamos fazer agora. Vamos conhecer mais um recadinho que mandaram para nós. Esse recado é do João Espíndola. Que Deus continue iluminando os passos da caminhada da Pascom. Torço pelo seu sucesso. Grande abraço. Nós agradecemos de coração, viu, seu João? Deus abençoe você, o João. Deus abençoe, proteja, fortaleça, e você continua participando conosco também. Qualquer pessoa pode mandar seu recadinho na nossa página do Facebook. E aí nós queremos agradecer a Deus por esse programa, por esse momento em que nós falamos com muito carinho da perda, de como lidar com a perda. Eu quero rezar nesse sentido então. Senhor, Tu que és Senhor de todas as coisas, nós Te agradecemos pelo dom da vida. E nós pedimos a graça de enfrentarmos a vida com toda a cruz, com todas as dificuldades que precisamos passar. E de termos fé diante do momento da perda. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor chorou a perda de Lázaro. Nós sabemos que a perda de alguém nos faz chorar e desanimar. Mas nós sabemos que a vida da comunidade, a força do Espírito Santo pode nos levantar. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos levante, fortaleça e console o coração daquele que está nos acompanhando, para que nós não vacilemos na fé e possamos compreender com muita fé a graça da ressurreição e termos esperança na vida eterna prometida pelo Senhor. Deus abençoe você, a sua família e a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o próximo Nossa Igreja.